Mais uma notícia aqui no CNN Brasil sobre os vistos e os países estrangeiros que querem vir para o Brasil. O Brasil vai reavaliar a exceção de visto de turista dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. Isso acontece porque o governo Luiz Inácio Lula da Silva vai reavaliar a exceção de visto concedido ao turista dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. Para a entrada no Brasil, segundo fonte próxima ao assunto, disseram a CNN e os canais do YouTube, nesta quinta-feira, 19, o tema começa a ser debatido no Itamaraty. A intenção é avaliar impacto em prático em números e cifras de política adotada em 2019. Se houver efeito não for expressivo e não houver repressionado, de outro lado, o governo Lula não descarta retirar o benefício dado durante a gestão de Jair Bolsonaro. Muitas repressionalidades e muitas condições que devem voltar a ser uma norte para as relações do Brasil com o mundo no Ministério do Comando por Mauro Vieira, com a defesa de igualdade de direito, obrigação de país e Ministério das Relações Exteriores. Começa a revistar algumas políticas de vingou, entre elas a facilitação de entrada de turista australiano, canadense, norte-americano e japonês. Segundo uma fonte que acompanha, o tema de avaliação será feito com a base de evidências concretas. O Itamaraty quer entender, por exemplo, se cresceu o fluxo de turistas e os gastos dessas pessoas dessa doação medidas no começo de 2019. Nesse período, vale lembrar que o Covid-19 interrompeu o fluxo de pessoas entre países, mas não há uma recepção de governo, de que o movimento visto antes e depois da pandemia conseguiram dar a resposta. Além disso, o governador brasileiro vai consultar oficialmente os 4 países sobre que pretende fazer as relações de tratamento dado aos brasileiros nesse tema. Por tratar de responsabilidade como princípio básico, a diplomacia brasileira quer saber se a Austrália, Canadá, os Estados Unidos e Japão conjunto oferecer as mesmas condições de inserção de visto aos brasileiros. Se houver planos para oferecer o mesmo benefício aos brasileiros, o Brasil também vai manter a mesma condição a outros países. Caso contrário, o benefício poderia ser retirado, e a fonte anota, porém, que todo o processo será gradual e feito com imprudência de diálogo. Atualmente, os brasileiros têm reclamado das condições, por exemplo, de solicitar um visto de turista nos Estados Unidos. Após a interrupção de emissão pandemia, a fila espera aos consulados americanos no Brasil supera 1 ano para pedir um visto em São Paulo. É necessário 511 dias de espera no Rio. São 429 no Rio de Janeiro de espera para um visto americano. Além disso, há uma forma de taxa comprovante para os brasileiros. O visto para a Austrália, um exemplo disso, custa mais de $500. Para o Japão, além do pagamento do taxa, os brasileiros precisam apresentar o documento com viagem, passagem aérea e o retorno de viagem, comprovante de capacidade financeira para a viagem para o Japão. Também nada disso é exigido ao turista do 4 países, basicamente precisa apenas do passaporte para vir aqui para o Brasil. Esses países concediam ao aeroporto sem preenchimento do formulário ou pagamento de taxa. O máximo exigido para esses países são comprovantes de estadia, voo de volta à capacidade para permanecer e permanecer aqui no Brasil. A extensão de visto de quais os países foi concedida em março de 2019, terceiro mês de gestão do ex-presidente. A decisão apoiada pela de então Charles Eston Araújo marcou uma mudança histórica na política interna brasileira e sem defender a responsabilidade com o valor básico diplomática no Brasil. Procurando o Itamaraty, não comentou um tema embaixado do Japão. Em Brasília, afirmou que os órgãos relacionados do Japão estão estudando a possibilidade de introdução e de injeção de visto de curta duração para portadores de passaporte comum aqui no Brasil. Já a Austrália, os Estados Unidos e o Canadá não responderam às questões acima.
Isso significa que se a Austrália, Estados Unidos, Canadá e o Japão não responderem com a mesma repulsa como o Brasil, isso significa que os vistos para esses 4 países, como Austrália, Estados Unidos, Canadá e Japão, vão ser cobrados novamente pelo governo Lula. Vai ser cobrado um visto de turista para esses países aí que quer visitar o nosso país, Brasil. Caso contrário, se os países aceitarem as condições de facilitar a entrada de brasileiro para esses 4 países, também será facilitado para a entrada aqui no Brasil. Isso serve para outros países vizinhos e até mesmo outros países que querem entrar aqui no Brasil com essa facilidade. Esse tema é muito popularidade para os brasileiros se informar para o Brasil em crescimento de renda, até mesmo de crescimento para o país, o PIB, em 2023 a 2024, mudança em aeroportos e imigração no Brasil se torna cada vez mais poderosa, até mesmo contra imigrantes ilegais vindo desses países para cá, roubando serviço e outras coisas sem necessidade dos brasileiros contrair. Esse foi a notícia do meu canal Bate-Papo com Marcos e a CNN Brasil. É nóis. Se inscreve no meu canal.